Muito bem, queridos amigos, chegou o momento agora de juntos estudarmos a Bíblia aqui no nosso programa Encontro com a Vida. E é claro, é uma alegria ter a sua participação, porque a partir de hoje nós iremos estudar uma série muito especial chamada Jesus Revelado. Nós iremos aprender sobre a identidade do Messias na profecia. Ao estudarmos esses temas, nós iremos compreender um pouquinho mais sobre quem é Jesus e a obra que ele realiza em favor da salvação da humanidade. Nós iremos tocar em 8 pontos fundamentais do Evangelho. E você é o meu companheiro nessa grande jornada de aprendizagem. Antes, porém, de entrarmos no tema de hoje, eu quero dizer para você que nós preparamos uma plataforma de ensino da Bíblia e você pode ser um aluno nessa plataforma. Eu estou falando do site bibliamais.com.br. Nesse site, você tem vários estudos bíblicos disponíveis e você poderá fazer esses estudos de forma online. E se ainda desejar, você poderá ter um instrutor virtual acompanhando você em cada passo desse processo. Por isso, quero convidar você agora mesmo a acessar o nosso site bibliamais.com.br, escolher um dos nossos estudos e aprofundar seus conhecimentos na Palavra de Deus. Lembre-se do conselho de Jesus Cristo, né? Examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. Quando nós examinamos a Bíblia, nós conhecemos mais de Jesus. E ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos ter vida, temos que aprender mais e mais de Jesus. Quero mandar um abraço carinhoso para você que nos assiste pelo SBT aqui em Santa Catarina, em qualquer cidade que você esteja. Um abraço para você que nos assiste também pelo YouTube, aonde quer que você esteja. Aproveita para curtir os nossos vídeos e indicar para outras pessoas também o conteúdo que você assiste aqui. Uma palavra de gratidão especial também a você que é apoiador do nosso programa. Você que tem feito suas doações para manter o nosso programa no ar. E se você ainda não fez, poderá fazer a sua doação para o nosso programa. Vai aparecer aqui agora para você a nossa chave Pix, que é doi@primeirodeus.com.br. Repetindo, doi@primeirodeus.com.br. Através das suas doações, nós mantemos esse programa no ar e avançamos com mais conteúdos da Palavra de Deus. A partir de hoje, nós vamos começar uma série muito especial, Jesus Revelado. E nós iremos olhar para as páginas das Escrituras e entendermos um pouquinho mais a respeito de quem é Jesus. Essa pergunta que não quer calar. Constantemente devemos estar perguntando. Para alguns, Jesus é apenas um excelente professor, outros o veem como um profeta. Muitos veem a Cristo como mestre, como um revolucionário, como um rabino extraordinário. Alguns viram a Jesus como um judeu progressista ou talvez um sábio que ensinava palavras de sabedoria. Mas a pergunta que eu faço para você agora é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Pois é em busca dessa resposta que nós iremos então ver. E ao estudarmos as profecias, nós iremos perceber que Jesus é o próprio Deus em carne e osso, que morreu numa cruz para salvar a raça humana. Essa é a conclusão a qual nós chegaremos. E para aprender a respeito desse Messias da profecia, nós iremos, a partir de hoje, estudar 8 eventos que identificam Jesus como sendo o Messias da profecia bíblica. 8 eventos. E aqui estão eles. Hoje vamos estudar sobre o nascimento virginal de Cristo, vamos estudar também sobre sua dedicação no templo. Então vamos começar com a encarnação de Jesus aqui na nossa terra. Amanhã nós iremos estudar vida sem pecado, depois a transfiguração, depois a morte expiatória, a ressurreição e a ascensão, a intercessão de Jesus no santuário celestial, o juízo do qual ele hoje participa e, finalmente, a sua segunda vinda, completando a obra do Messias em favor da humanidade. E hoje nós iremos começar então com
o nascimento e a dedicação do menino Jesus. Mas antes de começarmos o estudo da Bíblia, nós temos um hábito muito saudável aqui, né? A gente sempre ora pedindo a bênção do Senhor. Ora comigo? Nosso Pai Celeste, muito obrigado pela chance de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós agora e que nós possamos, com a Tua ajuda, compreender um pouquinho mais do grande mistério da encarnação, do fato de Deus se fazer homem e vir viver entre nós, morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pega a sua Bíblia, a minha já está aqui. Vamos para o nosso primeiro tema, o nascimento e a dedicação do menino Jesus. Lucas capítulo 2, verso 21 em diante, nós lemos: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Você já ouviu falar do batismo de crianças, certo? Talvez até você, como eu, tenha sido batizado na infância. A minha mãe, Dona Adelaide, em toda a sinceridade do seu coração, quando eu tinha 2 meses de vida, ela me levou para ser batizado. E eu fui batizado por aspersão. Apenas anos depois, eu fui descobrir que esse batismo por aspersão não existe na Bíblia. Na Bíblia, o batismo correto é por imersão. E ainda nesta série, nós vamos voltar a esse tema e apresentar as provas bíblicas de que Jesus se batizou por imersão e deixou para nós um exemplo. Maria e José não batizaram Jesus, mas a Bíblia fala de um rito de dedicação, orientado por Deus lá no tempo de Moisés. Deus orientou Moisés que as crianças que nascessem deveriam passar por esse rito de dedicação ao Senhor. E para esse objetivo, Maria e José se dirigiram ao templo. Lucas 2:21 diz: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Então você tem aqui alguns eventos interessantes, né? A circuncisão do menino. A circuncisão era um ato praticado pelo povo judeu e a circuncisão havia começado com Abraão. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança começa em Gênesis capítulo 12, depois Gênesis 15, Deus diz que faria uma aliança com Abraão e em Abraão, através de sua família, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E como sinal desta aliança que Deus está fazendo com Abraão, Deus estabelece a circuncisão. O que é a circuncisão? Era uma cirurgia feita de forma bem precária, se comparado aos nossos dias, mas era se cortar o prepúcio, se cortar a pele que cobria a glande do órgão masculino, do órgão sexual masculino. E essa tradição de circuncidar os garotos, ela permanece até hoje entre o povo judeu. Mas o detalhe é que isso deveria acontecer ao 8º dia. Interessante que lá no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, quando isso foi estabelecido, eles não imaginavam porque, ao se completarem 8 dias, é que deveria acontecer esse rito da circuncisão, mas hoje se sabe, por pesquisas científicas,
que é no 8º dia que há substâncias sendo produzidas no organismo das crianças que evitarão a hemorragia. E se isso fosse feito dias antes ou dias depois, você poderia ter problemas de hemorragia com essa cirurgia que era feita. O povo não tinha toda a informação, mas eles confiavam em Deus e por confiarem em Deus, eles desfrutaram de segurança, de proteção, de saúde e Deus foi assim dirigindo o seu povo em todos os aspectos. E chegou o dia de José e Maria também levarem a criança para esse rito. Interessante que o texto diz que cada família deveria levar uma oferta nesse dia de dedicação. E, para as pessoas pobres, a oferta poderia ser 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E foi exatamente isso que José e Maria levaram ao templo quando foram apresentar o menino Jesus. Isso denota que era uma família muito simples, a família em que Jesus nasceu. Ao se dirigirem ao templo, nós percebemos de que essa família simples estava cumprindo a vontade de Deus. Enquanto hoje, nós temos tantas pessoas que estão completamente apegadas às riquezas. De fato, hoje muitos estão perdendo o reino dos céus porque amam mais o dinheiro do que as coisas celestiais. É por isso que Jesus declarou: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas hoje estão deslumbradas com aquilo que a riqueza pode oferecer. E isso tudo ofusca o brilho das glórias da eternidade. E há pessoas que estão amando os bens materiais em detrimento dos valores eternos do reino de Deus. O fato de Jesus ter se encarnado numa família pobre tem muito a nos ensinar a respeito do que realmente tem valor nesta vida. Quanto custa a sua felicidade? Para muitos, a felicidade depende da quantidade de dinheiro que se tem, mas não é bem assim. Quantas pessoas com grande quantidade de dinheiro no banco acabam tirando suas vidas? Quantas histórias você já ouviu de pessoas ricas e até milionárias que deram fim à sua vida por um vazio existencial, por uma falta de sentido? Por outro lado, quantas pessoas que você conhece que às vezes moram num casebre, passam por circunstâncias financeiras difíceis, mas estão sempre com um sorriso no rosto. Aprenderam a encontrar a felicidade e o contentamento em todas as pequenas coisas da vida. Assim a gente percebe que nós não precisamos de muito para sermos felizes, mas antes precisamos ter contentamento e sermos felizes com aquilo que Deus nos tem dado, tem colocado em nossas mãos. Que lição para todos nós esse momento. Quando Jesus foi levado então para ser apresentado no templo, Lucas informa que um homem entra agora em cena. Seu nome? Simeão. Lucas 2:25 diz que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver a face ou ver o Cristo do Senhor. Interessante que Simeão, ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Simeão era alguém que confiava nas promessas divinas e ele sabia que ele não passaria pela morte sem antes ver a esperança de Israel, sem ver o Messias chegar. Quem sabe, por mais doente que ficasse Simeão, ele não se preocupava com a morte, porque ele tinha a promessa divina de que antes que morresse, ele veria o Messias. E ele aguardava o momento em que o Messias haveria de se manifestar. E esse mesmo Espírito que estava guiando o ministério de Simeão impressionou o seu coração para que em determinado dia
em determinada hora em que ele não estava escalado para o sacerdócio do templo, que ele fosse para lá. Veja, ele era um dos sacerdotes. Ele trabalhava por escalas, por turnos, mas ele não estava no seu turno. Havia lá outro sacerdote, mas o Espírito Santo impressionou o seu coração para que ele fosse até o templo. E obediente à voz de Deus, ele foi. Quando lá chegou, Simeão se deparou com uma cena extraordinária. Ele viu ali José e Maria levando o seu filho até o sacerdote para o apresentarem ao Senhor. E quando ele viu a criança, no mesmo instante ele reconheceu nesta criança o Messias da profecia. Simeão toma agora a criança em seus braços, tirando ou substituindo o trabalho do sacerdote que ali estava a postos, tomando para si essa responsabilidade, e então ele pronuncia as palavras que aparecem em Lucas 2, 28 e 29. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Agora eu estou pronto para morrer. Agora eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E Simeão segurava em seus braços o menino Jesus. O Espírito Santo havia orientado a vida de Simão. O Espírito Santo trouxe paz ao coração desse homem e ele teve a chance de ver ali o Messias, de segurar em seus próprios braços aquela criança que se tornaria o Messias, ou o Messias que cresceria e então desenvolveria o seu ministério em prol da família humana. Simeão teve paz. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que falta para você ter paz na vida? Talvez aprendamos com Simeão hoje que para termos paz na vida, nós precisamos ter uma expectativa messiânica. Para ter paz na vida, nós precisamos ter intimidade com esse Messias. Para ter paz na vida, nós precisamos confiar em suas promessas, nas promessas divinas. Talvez seja esse o segredo para encontrarmos paz no nosso coração. Você tem buscado paz? Talvez você tenha buscado esse sentimento em fontes erradas. Mas hoje nós temos a oportunidade, como Simeão, entender que a verdadeira paz, ela só pode estar no coração daquele que se entrega ao Senhor e confia em suas promessas. O Senhor pode despedir o teu servo em paz. Os meus olhos viram a tua salvação. Que palavras extraordinárias! Não morra antes de conhecer Jesus. Não perca tempo sem se importar com o Messias da profecia. Lembre-se, Jesus veio a esse mundo dar a sua vida para que nós vivêssemos eternamente. Não perca seu tempo buscando a fonte da vida eterna em outros locais. Não perca tempo deixando Jesus para o futuro, procrastinando a decisão de servi-lo, de amá-lo. Não perca tempo. Corra agora mesmo para os braços de Jesus. Só Ele pode trazer significado à nossa vida. Interessante que o evangelista Lucas continua falando sobre o que aconteceu ainda naquela cerimônia de dedicação e ele diz: e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser o alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que palavras proféticas foram ditas. Alguns, através deles, seriam levados à glória, à vitória, à salvação.
e outros, por o rejeitarem, seriam levados à ruína. Veja, esse que é o método que Deus tem para salvar. Deus não salva as pessoas que se acham grandes. Deus não salva as pessoas que se acham boazinhas. Deus salva aquele que reconhece sua necessidade de um Salvador. Talvez você tenha motivos para agradecer a Deus, porque você talvez tenha sido uma pessoa boa a vida inteira. Interessante que ainda ontem eu conversava com a senhora e ela dizia para mim: pastor, eu tenho mais de 80 anos, sempre fui uma mulher muito boa, nunca fiz nada de errado. Será que a Bíblia tem algo para me acrescentar? E eu pensava comigo, como a Bíblia tem. Quanto conhecimento às vezes nos falta quando nós achamos que nós somos os bons e de nada precisamos. Interessante que nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, havia uma igreja que se considerava rica e abastada, mas Jesus declarou-a como sendo pobre, miserável, cega e nu. Já havia outra igreja que não se vangloriava de suas obras, mas foi apresentada por Jesus como uma igreja viva, que cria nas suas promessas, que praticava o Evangelho na sua essência. Às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, achando que somos bons em alguma coisa, quando na verdade não somos. Às vezes nos enganamos a nós mesmos pensando que nós podemos ser salvos pelas coisas boas que praticamos, pelos bons momentos que vivemos, pelas coisas que fizemos, mas nada disso tem valor quando comparado àquilo que Jesus fez por nós. A lição que a Bíblia quer nos ensinar é que não importa quão bom você seja ou quantas boas obras você faça, isso não importa para a sua salvação. As ordenanças, por exemplo, do judaísmo não cabiam na simplicidade de vaso de barro do Evangelho. O próprio Cristo lançou fora várias dessas tradições. E interessante que Lucas 2,35 registra ainda a palavra para Maria. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará sua alma. De que a profecia está falando? A profecia está falando de uma certa e irrevogável morte de cruz. Aquele bebê que Maria e José estavam levando ao templo para o dedicarem ao Senhor, era o Messias da profecia, que daria finalmente sua vida pela humanidade e que um dia teria sua vida ceifada na cruz do Calvário. Essa espada que traspassaria Maria fala de uma morte inevitável, porque no plano de Deus a cruz era um evento já marcado. Desde sua dedicação, ficou claro para Maria de que ela segurava em seus braços o Messias da profecia. Mas também ficou claro de que esse filho, a quem ela tanto amava, um dia morreria de forma vergonhosa para dar a todos nós hoje a chance da vida eterna. Eu e você temos hoje essa oportunidade de entendermos que Jesus é o Messias das profecias. De entendermos que através da sua encarnação e do seu nascimento virginal, Jesus começou a dar os primeiros passos para o cumprimento do grande projeto do Evangelho, do grande projeto de salvação. Ele se fez um de nós. Deixou no céu palácios de marfim, como diz a letra daquele velho hino, e veio a esse mundo sofrer as nossas dores, pisar aqui os cruéis espinhos para tornar mais fácil a nossa passagem. Ele é o homem de dores, que deu sua vida para resgatar a todos nós. É por isso que a decisão mais sábia que alguém pode tomar hoje é de abrir seu coração a Cristo e de aceitá-lo como Messias, como Salvador e se preparar para a sua volta. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Jesus deixou no céu palácios de marfim
veio a esse mundo nascer numa humilde manjedoura. Sua encarnação foi um mistério. A sua dedicação foi dirigida pelo Espírito Santo. E as lições deixadas para nós hoje devem impressionar nosso coração e nos levar a aceitar esta mensagem do Messias para que nós alcancemos um dia a vida eterna. Como Jesus havia prometido, Ele veio a esse mundo pagar o preço do nosso pecado e nos oferecer uma nova chance. Você deseja agora abrir seu coração e permitir que Jesus entre e nele faça morada? Se sim, ora comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer um pouco mais da Tua Palavra e por percebermos todo o esforço que o céu tem feito para nos salvar. Obrigado porque Cristo nos foi revelado hoje como o menino da profecia, que veio a esse mundo trazendo salvação sob suas asas. Nos ajuda, Pai, a Te aceitarmos também como Messias e a nos prepararmos para o Teu breve regresso. Oramos em nome de Jesus. Amém.